início à nossa aula remota. Dessa vez, vamos falar dos tipos de rochas que estão presentes no planeta Terra, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Passar o slide, vou ajeitar minha câmera, vou ficar aqui desse lado dessa vez. Próximo slide. Então, no final dessa aula, meus queridos, vocês deverão ser capazes de identificar diferentes tipos de rochas, conhecer um pouco sobre fósseis e relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos, tá? Vamos lá. Mas primeiro, por que você tem que estudar sobre as rochas? O que tem de tão interessante que eu preciso saber para precisar isso aqui está no currículo do meu sexto ano? Por que tem que ter estudo sobre rochas? Então, olha só, as rochas, elas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Onde você imaginar, tem rocha. Na sua casa, no meio da rua, e elas estão presentes no nosso dia a dia porque elas são necessárias. É para construção de casas, pavimentação de ruas, vocês vão ver mais na frente, tá? E muitas delas estão associadas a vários recursos que são usados pela sociedade há anos. E é muito importante saber de onde vêm esses recursos, porque muitos deles não são infinitos. Muitos desses recursos, eles estão associados a coisas que vão se acabar um dia, tá? Então, segue. Então, vamos lá. Primeiro, o que são rochas? Desculpa. O que são rochas, gente? As rochas, eles vão ser agregados de minerais, ou seja, um conjunto de minerais vão formar as rochas, tá? Não é simplesmente uma pedra que não tem nada ali, não. As pedras que a gente vai chamar aqui de rochas, tá? Que é o termo correto, são agregados de minerais. E vão diferir entre si pela quantidade de minerais que estiver presente, os tipos de minerais que estiverem nessa rocha, a textura, o tamanho dos grãos minerais. Então, a gente vai ter rochas mais duras, rochas mais maleáveis, rochas de uma cor mais clara, outras de uma cor mais escura. Então, as rochas, elas não são iguais. Elas vão diferir nesse tipo com relação à textura, quantidade e o tipo de mineral. Nisso, a gente vai ter três principais classificações para as rochas. A primeira é chamada de rochas magmáticas, a segunda, rochas sedimentares, e a terceira, rochas metamórficas. A gente vai entrar em detalhes e vocês vão ver essas rochas com outros olhos a partir de agora. Porque vocês vão ver que essas rochas elas estão muito próximas a nós. Então vamos lá. Primeiro, as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas, como o próprio nome está dizendo, se originam através do magma. Se vocês viram a aula passada, viram que o magma ele está presente na segunda camada do manto, ou seja, no manto inferior, o manto interno, e ele pode sair para a superfície através da erupção vulcânica. Então, o magma ele é liberado aqui sob a forma de lava vulcânica durante as erupções. Quando esse magma resfria, então aqui a gente tem o esquema, tá? A superfície, essa primeira camada aqui é a crosta terrestre, que a gente viu na aula passada. Aqui o manto superior e aqui o manto inferior. Quando o magma sai do manto e chega na superfície durante a erupção do vulcão, ele vai se resfriar e vai originar uma rocha chamada basalto. Quando a erupção vulcânica do magma acontece e ele fica ainda retido aqui nessa camada da crosta, ele não chega para a superfície, ele fica aqui embaixo, ele vai se resfriar e vai virar uma outra rocha que a gente vai chamar de granito. Se vocês prestarem bem, já ouviram falar dessas duas rochas e elas estão com certeza presentes no dia a dia de vocês. De que forma? Vou mostrar.
Então, o granito, meus queridos, ele é muito conhecido por fazer parte da composição de pias e também mesas e também do calçamento das ruas. Então, assim, o calçamento das ruas de Pilõezinhos, por exemplo, é rocha magmática. Quando vocês estiverem caminhando por aí, lembrem-se disso. Eu estou caminhando sobre rochas magmáticas, tá? Essas pedras aqui, elas não vieram de mágica, não. Elas existem graças a erupções vulcânicas que ocorreram milhões de anos atrás, se resfriaram e hoje a gente tem o que a gente chama de granito, tá? Pode ser que na casa de vocês tenham mesa com tampo de granito, a pia seja de granito também, tá? Então são rochas magmáticas, rochas de origem vulcânica. O basalto também, ele é muito usado em ladrilhos para enfeitar, então essa pedrinha mais escura aqui, ó, é o basalto. As britas também podem ser feitas de basalto, então são muito usadas na construção de casas para fazer a base, construção de muros também. Então ela está muito presente na construção civil, então essa rocha ela é usada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ok? E o segundo tipo de rocha que eu queria mostrar para vocês é o de rochas sedimentares. O que são essas rochas sedimentares? Se vocês observarem bem essa figura aqui, vocês vão ver que elas são formadas por camadas. Olha só, a camadinha mais clara, mais grossa, outra camadinha bem fininha aqui, marrom escuro, outra camadinha numa cor marrom mais claro, e assim vai. Eu coloquei aqui o bolo para vocês lembrarem, tá? Porque as rochas sedimentares, elas são formadas através do acúmulo de poeira e de minerais que foram formando diversas camadas diferentes. Então, como é que essa poeira veio? Como é que essas camadas foram formadas? Através do vento, através da chuva, foram se depositando ao longo do tempo. Depois chegou outra camada, outro tipo de mineral que foi caindo aqui em cima e foi ficando. Outra camada chegou. Isso assim, não é de uma hora para outra, gente. Isso aqui é um processo de formação rochosa que ocorreu ao longo de um processo de milhões e milhões de anos, tá? Não foi de uma hora para outra. Para chegar nesse tipo de rocha aqui, se passaram milhões de anos de depósito de camada de poeira, chegando com o vento, com a chuva, foi se depositando. As camadas inferiores foram ficando apertadas no solo, foi apertando, e as camadas de cima foram se depositando até o momento que endureceu e ficou esse tipo de rocha que a gente vai chamar de rocha sedimentar. Então, olha só, cada camadinha dessa a gente vai chamar de sedimento, tá? Então, a rocha sedimentar, ela é formada por inúmeros tipos de sedimento, inúmeros tipos de camadas. Olha só, aqui tem outro tipo de rocha sedimentar, essa aqui é até mais colorida, tá? Meio roxa, tem umas partezinhas brancas, parece até uma paleta de sombras, tá? Vários tipos de sedimentos diferentes. Então, as camadas inferiores, que são essas de baixo, elas vão sofrendo compressão pelo peso das camadas superiores. Então, as camadas inferiores, elas vão sendo depositadas, as de cima vão fazendo pressão para elas ficarem achatadas embaixo, apertando elas embaixo, e as camadas superiores vão sendo depositadas. Ao longo do processo de milhões de anos, a gente vai ter esse tipo de rocha colorida aqui, cheia de camadas diferentes de diversas cores. E como eu falei, os sedimentos eles podem ser trazidos pelo vento, pela chuva ou até por animais. Então, olha só, outro exemplo de rocha sedimentar é o calcário, que se você triturar isso aqui, vai servir para fazer cal, tá? Cal tanto de fazer o embolso da parede, quanto de pintar, calcário. E o arenito, que também serve como pedra para a construção de casas, ou até para enfeitar, porque é uma pedra rosa, né? Já vi alguns muros enfeitando a casa com esse tipo de pedra aqui. E também pode ser usado para a pavimentação das ruas, então para fazer calçamento de rua também, tá? Aqui eu vou sumir por um instante para vocês olharem de verdade para esse
esses quadrinhos aqui. Olha só. As rochas sedimentares, como eu falei, elas foram formadas através do depósito de camadas. Ao longo do tempo, foram se formando, foi depositando aquela poeirinha que foi ficando, foi ficando. Depois veio outro tipo de mineral que foi ficando por cima e foi formando essa camada aqui embaixo. E ao longo do tempo, gente, pode ter acontecido de animais mortos ficarem soterrados nessas camadas. Então, olha só, aqui no número 1 a gente tem uma espécie de dinossauro. Aqui ele está morto, né? As costelas aparecendo. Morto, caído no chão, ninguém tirou esse dinossauro daí. E aí foi chegando mais poeira, o vento foi trazendo terra, foi cobrindo esse dinossauro, que foi se decompondo, fica só o esqueleto aqui, e as camadas de poeira e de terra foram sendo depositadas em cima desse dinossauro. Aqui no número 2. No número 3 você vai ver que com o tempo o dinossauro ficou aqui soterrado, foi se criando plantas em cima, essas plantas posteriormente morreram, foi criando novas camadas de terra. Passado algum tempo, o mar começou a invadir esse local e esse dinossauro foi ficando cada vez mais soterrado. Foram criando, olha só, o dinossauro estava aqui nessa camada, tinha essa camada de pedras, o dinossauro estava aqui nessa camada. E aí ele começou a ser soterrado, ficaram as pedras, a camada onde está o dinossauro e aqui essa camada com essas outras pedrinhas. Aqui a gente já tem, ó, o dinossauro soterrado e essa camada de plantas aqui em cima. No 4 a gente vê que tem 3 camadas em cima da camada onde está o dinossauro. Com o tempo, meus queridos, o que acontece? Esse osso do dinossauro, ele vai endurecendo e vai virando rocha também. Esse tipo de processo de um animal morto que está entrando em decomposição, ficar soterrado e o esqueleto dele se petrificar ao ponto de virar rocha, a gente vai chamar de fossilização. Ou seja, aqui nós tínhamos um animal que durante milhões de anos ficou preso nessas camadas de rocha até virar o que a gente vai chamar de fóssil. Então, o acúmulo de sedimentos ele vai ajudar na formação de fósseis, tá? Então, o que são fósseis? Voltei. O que são fósseis? Os fósseis, eles são restos de seres que viveram há milhões de anos, tá? Então, isso aqui não é mais um ser vivo, é um resto mortal de um determinado dinossauro que viveu há milhões de anos atrás. E o osso dele se petrificou a tal ponto dele virar uma rocha, tá? Os fósseis, eles não tem mais aquele vestígio de osso ali, praticamente. É mais uma rocha do que osso, tá? Então, podem ser corpos inteiros de ossos, carapaças, dentes, folhas, sementes, tá? Que ficaram preservados por conta do acúmulo de sedimentos. Foi ficando aquela poeirinha, foi deitando em cima, formando camadas cada vez mais fundas, foi formando outras e esse dinossauro, esse resto mortal desse corpo foi ficando soterrado lá embaixo. E ficou preservado, assim. A terra não acabou com ele, ele ficou preservado ao ponto de ser encontrado posteriormente em escavações. Tem sítios arqueológicos, né? Os arqueólogos, eles saem cavando a terra, procurando esses restos de animais, que são muito importantes para a gente compreender como é que eram os animais no passado, tá? Não só de animais, mas também de pessoas, tá? Os homens das cavernas, por exemplo, vocês devem ter visto em história, que muito foi encontrado graças a pesquisas em sítios arqueológicos. Nessa foto aqui de baixo, a gente tem uma pegada do que possivelmente foi um dinossauro, tá? Então, assim, não só os ossos ficam preservados, tá? Esse animal aqui, ele devia ser tão pesado que ele marcou o chão, de certa forma, e aí o vento cobriu com poeira, houve uma tempestade de areia, por exemplo, cobriu essa pegada e essa pegada ficou preservada ao longo de milhões de anos, tá? Então, esse tipo de pegada aqui também é um fóssil. O terceiro tipo de rocha que a gente vai falar
é o que a gente vai chamar de rocha metamórfica. A rocha metamórfica tem esse nome porque metamórfico vem de metamorfose. E metamorfose significa transformação. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um tipo de rocha que vai passar por um processo químico, um processo de alta temperatura, por exemplo, e vai se transformar em outra rocha. Então, a gente tem o granito, que eu falei lá atrás, que era um tipo de rocha metamórfica, e vai virar, aliás, um tipo de rocha magmática, que vira um tipo de rocha metamórfica chamado gneiss. O arenito, que é uma rocha sedimentar, ao longo de um processo químico, tá, como altas temperaturas, baixas temperaturas, ação do tempo também, vem a se transformar no que a gente vai chamar de quartzito, que é uma rocha metamórfica. O calcário, que é uma rocha sedimentar também, ela vai se transformar ao longo do tempo em mármore, que também é usado para enfeite de mesa, por exemplo. Tem muitas mesas por aí que são vendidas e pias também, que é feita de mármore. Então, gente, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Quarta-feira que vem a gente vai discutir isso aqui com a atividade, tá? Eu vou até mostrar uma prévia aqui da atividade para vocês. Deixa eu procurar. Quinta atividade complementar do sexto ano. Tá abrindo, isso aqui é a do sétimo. Aqui. Atividade complementar do sexto ano. Vocês vão ter um textinho resumindo tudo que eu falei aqui na aula. Tá? Sedimentares, fósseis, rochas metamórficas e a atividade. A atividade vai ser bem simples, gente. Basicamente, o que é que vocês têm que fazer? Nós temos 3 tipos de rochas: metamórfica, sedimentar e magmática. E os respectivos números, 1, 2 e 3. E vocês vão relacionar esses dizeres aqui, estas afirmações, com os números. Então, aqui tem um exemplo. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Então, se vocês olharem o texto e assistirem a aula, vocês vão ver que o granito é um tipo de rocha magmática. Então, se ele é um tipo de rocha magmática, você vem e coloca o número 3 aqui. Olha só esse outro. Este tipo de rocha abriga fósseis. Qual foi o tipo de rocha que eu falei aqui que foi responsável por ajudar na preservação de fósseis? Aí você vem e coloca o número aqui. E assim vai. A segunda perguntinha, aqui eu tenho isso tudo aqui da primeira pergunta. E a segunda é para você usar as suas próprias palavrinhas e explicar para mim o que é que são fósseis, tá bem? Então é isso, meus queridos. Até a próxima. Fiquem com Deus.